Leitura bíblica da Palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia lá no 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 32, que diz: E fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém e em Benjamim o firmassem. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. 32. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se achavam em Israel, obrigou a que servisse ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, o Deus de seus pais. Com a leitura da Palavra de Deus, nós queremos falar sobre os avivamentos no Antigo Testamento. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quanto essa situação parecia não ter saída, um homem ou uma mulher de fé levantava-se de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando seus pecados, o pecado que eles haviam cometido. Então, o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva seródia. Registros como esses, no Antigo Testamento, fundamentam o ensino desta palavra, desta mensagem. Vamos então para as lições da mensagem. Número 1. O avivamento no tempo de Moisés. Quando José, o filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de Faraó, o que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José, segundo relata Êxodo capítulo 1, versículo 8 e 9, versículo 13 e 14, também em Atos, no capítulo 7, versículo 18 e 19. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no Monte Horebe e viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito, dizendo: Eu sou o que sou. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus, conforme revela Êxodo capítulo 3, versículo 6. Diante desta visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar seu povo. O registro de Atos capítulo 7, 32 diz: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? E este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Por intermédio de Moisés, o soberano exerceu juízo sobre Faraó, de maneira poderosa, enviando 10 pragas ao Egito, fazendo com que o rei deixasse o povo israelita sair daquele país. Vamos ver então agora, em segundo lugar, o avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado, no tempo do sacerdote Eli. Então, uma guerra contra os filisteus se instalou na região de Efraim, Ebenezer, e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada. Os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos.
E ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sumo sacerdote Eli também morreu. Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Assim o povo se humilhou e buscou ao Senhor, que lhe deu uma grande vitória, conforme revela 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10 ao versículo 13. Um grande avivamento chegou em Israel, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida, conforme revela 1º livro de Samuel, capítulo 7 e o versículo 15. Em terceiro lugar, o avivamento no tempo de Josias. Depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se, caiu na idolatria e no culto aos demônios, ergueu altares nos pátios da casa do Senhor, fez passar seus filhos pelo fogo e usou de práticas ocultistas, sendo assim fazendo coisas desagradáveis aos olhos de Deus, conforme revela 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 10. Como punição, Deus enviou exércitos assírios para prenderem com cadeias. Entretanto, Manassés se arrependeu, Deus ouviu a sua oração e lhe restituiu o reino, conforme revela 1 Crônicas 33, versículo 11 ao verso 13. Após a morte de Manassés, seu filho Amon reinou em seu lugar. Infelizmente, esse rei não seguiu o exemplo do pai e governou de maneira corrupta e desastrosa. Por isso, seus servos o mataram e o povo declarou Josias rei em seu lugar, conforme registra 2 Crônicas 33, versículo 11 ao 25. Diante desse momento incerto, o rei Josias realizou uma verdadeira reforma espiritual na vida da nação. Ele derrubou altares aos demônios, destruiu imagens de esculturas e estendeu essas medidas saneadoras a outras cidades do seu reino. Ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta aos pés do Senhor, conforme registra 2 Crônicas 34, verso 1 ao verso 7. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei havia se perdido no templo, mas foi achado durante as obras do santuário. 2 Crônicas 34, versículo 14 e 15. Assim, o Altíssimo usou a reforma do rei Josias para conduzir o povo a um novo avivamento espiritual, que é isso que Jesus quer fazer conosco. Por isso eu quero dizer o seguinte: nesta mensagem destacamos os exemplos de avivamento no tempo de Moisés, no tempo de Samuel e no tempo do rei Josias. O Espírito Santo quer também fazer o mesmo conosco, fazer com que nós tenhamos uma vida avivada, cheio da sua unção e cheio do poder do seu Espírito Santo. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, para que Deus possa fazer a sua vontade, em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, bendito Senhor, graças te damos por esta grande oportunidade, quando o Senhor tem nos dado graça e vitórias. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, abre as portas de oportunidades, aviva a tua obra, nós te pedimos, liberta, salva, cura, opera milagres, papai. Nós te pedimos estas bênçãos na autoridade que há no nome de Jesus. Te apresenta as pessoas que estão doentes, as pessoas que precisam de vitórias, que precisam de saúde. Senhor, aqueles que estão derrubados, caídos, destronados, que eles sejam restaurados pelo poder da tua palavra. Senhor, opera o grande milagre. É isso que nós te pedimos agora na autoridade do teu nome. Faz a tua vontade, Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.